Todos a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Jeremias capítulo 2, versículos 13 e 14. Deus nos chama para a obra que irá
Saúdo a todos com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, o tema de hoje será as duas maldades. Deus acusou a Israel, em Jeremias capítulo 2, versículos 13 e 14, deles terem feito duas maldades. A primeira maldade é: deixaram o manancial de águas vivas. A segunda maldade: cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Para termos uma base do que eles fizeram, da gravidade da coisa, nós precisamos conhecer o que é um manancial e o que é uma cisterna. Manancial significa mina d'água, olho d'água, nascente ou fonte, que se renova o tempo todo e está sempre limpa e pura. Então, manancial de águas vivas fala de Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. E falando de águas vivas, nós vamos para São João, capítulo 7, versículo 38. Jesus Cristo disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, manancial é isso. Agora, cisterna é depósito abaixo do nível da terra para receber e conservar as águas pluviais, isto é, as águas da chuva, que não se renovam, que fica podre, que cria bichos. Então, esta foi a maldade que Israel fez nos dias do profeta Jeremias. Agora, irmãos, o que eles fizeram então para representar, deixar uma fonte de água pura, que se renovava, limpa, para beber água estagnada, água suja, água cheia de girinos e outras coisas. Eles haviam deixado a Deus e seguido a deuses pagãos e, consequentemente, se tornaram presa. Uma nação que deveria só estar em cima e não debaixo,
ser cabeça e não cauda. Agora eram presas. Agora, o que aconteceu com eles lá atrás se repetiu também com a igreja. Sim, o apóstolo São Paulo, ele advertiu a igreja. Ele disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11: Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Jesus Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, de alguma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ele disse também na segunda carta a Timóteo, capítulo 4: Conjuro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, intes a tempo e fora de tempo, corrijas, exortes, redarguas com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aí está as duas maldades que a igreja fez. Como Israel fez duas maldades contra Deus, a igreja também fez duas maldades. Então, a primeira maldade que a igreja fez foi deixar a doutrina dos apóstolos, não suportando-a. Porque, meu irmão, a verdadeira doutrina é a doutrina dos apóstolos. A igreja perseverava nesta doutrina. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva, ela estava sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aos Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Foi eles, os apóstolos, que receberam mandamentos, os quais foram passados para nós. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2. O mandamento do Senhor mediante os vossos apóstolos. Foram eles que foram enviados para nos pregar a mensagem
da salvação. Marcos 16, versículos 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas o que Paulo profetizou aconteceu. Eles não suportam a doutrina apostólica que veio de Deus. Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. Paulo disse: mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Ainda Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho que vá além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Então a primeira maldade, eles não suportam a sã doutrina. E um abismo chama outro abismo. Salmo 42, versículo 7. As mulheres não podem suportar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 15 e 16. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. A mulher não pode suportar a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. A mulher se atavie em traje honesto, com pudor, com modéstia, não com ouro, ou tranças, ou vestidos preciosos, mas com boas obras. Elas não podem suportar também a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas que estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem nas igrejas. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo é mandamento do Senhor. Mas elas não podem suportar isso. Ainda, elas não podem suportar a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, e se permanecer com modéstia na fé
no amor e na santificação. Elas não podem suportar esta palavra, tampouco pode suportar a primeira carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 3. O enfeite delas não sejam o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro e na compostura dos vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Elas não podem suportar a sã doutrina, a palavra de Deus. E como um abismo chama o outro, amontoaram para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Amontoaram pregadores, ensinadores, doutrinadores com as portas arreganhadas para o mundo, para que então elas possam entrar na igreja e ter um cantinho ali para pregar, se tratando de mulheres pregadoras. Ter um cantinho ali para poder usar suas mini saias, passar o seu batom, o seu esmalte, cortar o cabelo. Sim, e tudo isso porque deixaram o manancial de água viva, deixaram a palavra, deixaram a Deus, e hoje querem andar por conta própria. Deixar o batismo apostólico, que é em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2:38, Atos 8, do 14 ao 16, Atos capítulo 10, versículos 47 e 48, Atos 19, do 1 ao 5, Atos 22, 16, o batismo genuíno, apostólico, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, mas eu te convido. Você quer voltar a beber do manancial de água viva? Você quer sair das cisternas rotas que não retêm as águas? Você quer vir para a coisa pura, para a palavra de Deus? Então, o convite está feito. Voltem para a palavra. Nós vamos orar. Maravilhoso Deus e todo-poderoso Pai, mais uma vez a missão está cumprida, Pai. A palavra foi pregada na unção do Teu Espírito, e agora eu creio que os sinais acompanham aos que crerem. Meu Deus, abençoe os meus ouvintes. Em primeiro lugar, esclarecendo-os acerca da verdade, da sã doutrina. E mais, cura, Pai, os enfermos, liberta os oprimidos, em nome do Senhor Jesus. Dê a cura, dê a libertação, levanta esse irmão do leito, essa irmã, pelo poder da Tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. E assim chegamos ao final de mais uma programação. A partir desse momento, você nos encontra
através do fone e WhatsApp 69 99227 2684. Você estará falando com o pastor Antônio Gomes. Você pode também solicitar uma visita ao seu lar e solicitar um material gratuito para que você conheça ainda melhor essa mensagem que pregamos. Estamos à sua disposição. Você também pode nos acompanhar pela internet. Você vai no YouTube e ali você põe A Voz do Pastor e você terá acesso a hinos, pregações e cultos ao vivo. Na internet, no YouTube, você põe A Voz do Pastor e ali você terá acesso a todo esse material. Nós cremos que você estará nos ouvindo na próxima programação e até lá, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Senhor, eu estou aqui mais uma vez. Diga para ele. Para o teu nome glorificar. É aqui, Senhor, que tem a palavra. É aqui, Senhor, aonde tu fala. Diz bem forte para ele. É aqui, Senhor, que tem a palavra. É aqui, Senhor, aonde tu fala. O mundo está confiando no que diz o homem, mas nós confiamos no que disse Deus. A palavra do Senhor para a minha vida. A palavra do Senhor para mim é tudo. A palavra do Senhor para mim é vida. A palavra do Senhor para mim é tudo. Jesus sempre foi obediente e ajuda a sua dor a ser também. Dá-me graça.